Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a quarta bem-aventurança mencionada por Jesus no Sermão da Montanha, que está registrado em Mateus, no capítulo 5, dos versos 1 ao 12. Mas antes de começarmos, eu peço que você que ainda não é inscrito, que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e deixe um comentário, pode ser uma palavra só, gostei, show, parabéns, uma breve palavra, porque isso já faz a diferença. E se você gostar desse vídeo, você compartilha com os seus amigos, com outras pessoas, amém? Eu gostaria de começar abordando acerca da justiça. É um tema muito comentado hoje em dia, justiça. Justiça, ela vem antes, deve vir antes da felicidade, vocês concordam? Porque se nós buscarmos a felicidade em primeiro lugar, é uma busca que resultará em fracasso. Por quê? Porque só são felizes aqueles que vivem uma vida de justiça. E Jesus, lá em Mateus, no capítulo 6 de Mateus, versículo 33, ele diz isso: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Primeiramente, ele não diz todas as coisas lhe serão acrescentadas. Ele diz todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Que coisas são essas, então? Para nós sabermos, nós precisamos ler os versículos anteriores, do versículo 25 e em diante, e menciona também no versículo 31, Jesus diz que nós não devemos andar preocupados com o que havemos de comer, com o que havemos de beber, com o que havemos de vestir. Ou seja, as nossas necessidades, que no fundo trazem tantas preocupações para nós, Jesus disse que não é isso que devemos nos preocupar, ou seja, buscar em primeiro lugar. Ele disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, né? Estas coisas que nos trazem preocupação, que havemos de comer, beber ou vestir, estas coisas nos serão acrescentadas. E no versículo 34, Jesus diz: não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Nós também temos que ter cuidado de não vivermos lamentando o passado e tendo preocupações quanto ao nosso futuro, esquecendo de viver o nosso hoje. Porque o hoje, o agora, é a coisa mais concreta que nós temos. Porque o passado, ele já se foi, ele já passou. O futuro nós não sabemos se chegará, mas o hoje é a coisa mais real que temos nas nossas mãos, é o nosso hoje. Então devemos viver o nosso hoje. Mas voltando agora ao nosso tema, justiça, lá em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 20, diz assim: não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Não há nenhum justo sobre a terra. Realmente não há. Por que que não há? Lá em Romanos 3, 23 diz: porque todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Mas acontece que lá em Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 5, versículo 16, diz assim: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, como é que é isso? Se não há nenhum justo sequer sobre a terra, como é que Tiago menciona o poder da oração de um justo? Vamos entender isso? Ser justo é o quê? É estar numa posição correta diante de Deus, trazendo isso para a nossa vida, os nossos negócios humanos.
Ser justo é aquele que não tem culpa nenhuma no cartório. Tem essa expressão, né, que dizem, fulano está com culpa no cartório, ou seja, tem algo pesando contra ele, tem alguma ação, algum processo contra essa pessoa. Ela não está numa posição correta. A mesma coisa diante de Deus. Todos nós estávamos numa posição que não era correta diante de Deus. Por isso que não há, Eclesiastes menciona que não há nenhum justo sequer. Mas o que aconteceu? Jesus fez isso por nós. Ele se colocou numa posição ele nos colocou numa posição correta diante de Deus. Ou seja, ele nos justificou, ele nos tornou justos. E hoje nós podemos orar em nome de Jesus, entrar na presença de Deus, que seremos ouvidos. Antigamente, para entrar na presença de Deus, segundo as tradições judaicas, era o sumo sacerdote que entrava uma vez por ano, por ele, pelo povo, e todo ano ele tinha que entrar, oferecer sacrifícios ao Senhor. Quando Jesus veio, ele entrou de uma vez por todas, ele adentrou o véu, ele se ofereceu por nós. Hoje, todos aqueles que creem em Jesus, eu me incluo, fomos tornados justos, né? A nossa dívida para com Deus era uma dívida impagável, não era imensa, não tinha como nós pagarmos a nossa dívida da desobediência para com Deus. Mas Jesus pagou o preço por nós, com seu próprio sangue vertido na cruz. Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele rasgou essa dívida imensa que era contra nós, que constava de ordenanças, nos era prejudicial, e encravou essa dívida na cruz. Pelas obras, ninguém poderá ser justificado diante de Deus. Por quê? Porque o padrão de Deus é a perfeição. E nenhum homem consegue alcançar o padrão da perfeição exigido pela lei, pois não existe ninguém que não peque. Então, como é que nós fazemos para estar numa posição de justos diante de Deus? Aquilo que nós não podemos fazer, Deus fez por nós, enviando seu Filho ao mundo para morrer em nosso lugar. Na cruz, Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. E naquele momento, ele foi feito pecado, como já dissemos aqui, em nosso lugar. Jesus disse em João, no capítulo 19, versículo 30, está consumado, ou seja, está pago. Logo, aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador, ele se torna justo, não pelas suas obras, mas pela fé no sacrifício de Jesus. Então, além desse aspecto da justiça que nós devemos buscar em primeiro lugar, ou seja, devemos buscar estar numa posição correta diante de Deus. Devemos ter fome e sede de estar corretos diante de Deus, de sermos tornados justos. Mas existe também a justiça interior, a justiça do coração, das motivações, da mente, né, que tem a ver com a nossa nova vida com Cristo. Quem tem uma nova vida em Cristo, ele deve buscar sentimentos, pensamentos e atitudes justas. Devemos buscar ter uma atitude de justiça no nosso dia a dia, na nossa família, com os nossos amigos. E em terceiro lugar, e não menos importante, nós devemos também ter fome e sede de justiça sobre o seu aspecto social, que diz respeito a quê? A busca pela libertação do homem de toda a opressão, a promoção dos direitos civis. Ter fome e sede de justiça
nos tribunais também, nos negócios, nos relacionamentos. Nós devemos abominar o mal e nos indignar com a corrupção, declarar guerra contra a opressão. Devemos nos indignar e lutar para que haja justiça nos nossos tribunais, defender o direito do fraco, né? Pleitear a causa dos oprimidos. Agora, só apenas se indignar? Não. Aquele que tem fome e sede, ele revira lixo, ele furta, ele saqueia, ou seja, ele faz de tudo para aplacar a sua fome. Ele não fica simplesmente indignado e parado na sua indignação. Não, ele procura aplacar a fome. Se você tem fome e sede de justiça, você tem que não apenas se indignar, mas orar, lutar por uma sociedade sem fraude, sem roubo, sem desonestidade nos negócios nacionais e internacionais. Isso começa por nós, na nossa casa, quando ninguém está nos olhando. Não devemos agir com justiça porque estamos sendo observados. Se você recebeu um troco errado, se bem que hoje ninguém mais, lida com papel moeda, né? Mas digamos que você recebeu um troco errado, ninguém está vendo, devolva o troco. Se você achou o celular na rua, deixe o celular ligado, espere o dono ligar e devolva. Temos que ter atitudes de justiça. Como vamos poder exigir ou requerer que a nossa nação seja uma nação justa se nos pequenos detalhes da nossa vida nós não agirmos com justiça? Devemos nos indignar, sim, e lutar para que as leis sejam cumpridas. A gente, às vezes, fala para que leis justas sejam estabelecidas. Mas existem leis no nosso país. Nós temos que também cuidar para que elas sejam cumpridas. A nossa Constituição, ela precisa ser cumprida. Bem, se você é uma nova criatura, se você foi tornado justo pela fé em Jesus Cristo, busque uma vida correta diante de Deus e diante dos homens. Não é só na igreja. Lute para que a justiça se estabeleça na nossa nação, pois Deus, o Senhor, Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. E também há bênçãos para aqueles que têm fome e sede de justiça. Que bênçãos são essas? Eles serão saciados. E por isso serão chamados por Jesus de bem-aventurados, ou seja, extremamente felizes, completamente felizes. São aqueles que têm fome e sede de justiça. Que Deus te abençoe, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, as consolações, o poder do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, desde agora e para sempre. Nos vemos no próximo vídeo.